mais sensíveis e complexas relacionadas à questão do empreendedorismo de base científico-tecnológica, empreendedorismo de base científico-tecnológica em institutos de pesquisa e universidades, com destaque ainda os desafios maiores para as instituições públicas. Então, nas lives anteriores, cada uma com foco, eu acho que foi um debate bastante rico. Todos que estão aqui, né, são especialistas, né, de várias áreas e com vários olhares. Eu acho que isso engrandece o debate. Então, vocês não sabem quanto a gente agradece. Agradece muito mesmo a presença de vocês. Bem-vindos a essa nossa conversa. Eu vou passar para o Anderson Fragoso, que é da nossa equipe. Está aqui também Cristiano Quental e a Carol, que é a equipe do empreendedorismo da Fiocruz, para conduzir os debates, tá, Anderson? Então, está com a palavra. E muito feliz aí com a presença de todos. Tá bom, então sejam todos muito bem-vindos. Quero lembrar que essa live, né, está sendo gravada e a dinâmica será o seguinte: a Ana vai ter o tempo de realizar sua apresentação e depois a gente vai abrir para um grande debate, um grande bate-papo, que é justamente o objetivo dessas lives, de criar um canal, né, de discussão sobre o tema de empreendedorismo, spin-off, empreendedorismo na ICT, de cientistas e empreendedores, e esse ser mais um canal desse debate. Então, durante a apresentação, peço que todos, né, já podem antecipar suas perguntas pelo chat, que eu vou anotando aqui, e depois a gente conduz da melhor forma para a Ana ir respondendo e a gente criar esse ambiente de debate. Tá? Lembrando também que essa live ela vai estar disponível no canal do YouTube do Programa de Empreendedorismo da Fiocruz, que em breve vai estar aqui no chat para vocês. Então, queria agradecer mais uma vez, né, a presença da professora Ana Fratini. Ela é engenheira química e doutora em engenharia química pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Atualmente, ela é professora titular da mesma universidade, além de diretora executiva da Inova Unicamp, que gerencia a inovação e o empreendedorismo da universidade. Exerce também a presidência do Conselho Consultivo do Unicamp Ventures, que reúne mais de 1.000 empresas filhas da Unicamp. Na área de pesquisa, ela é bolsista de produtividade e desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora do CNPq, com experiência em controle experimental de processos e ênfase nos seguintes temas: inteligência artificial aplicada a processos químicos, redes neurais artificiais e convolucionais, automação e instrumentação e controle preditivo multivariável. Então, está com você, Ana. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Anderson. Obrigada, Celeste, toda a equipe de empreendedorismo da Fiocruz. Antes de mais nada, realmente gostaria de dizer que é uma satisfação estar com vocês. Como a Celeste falou, nós somos parceiros, né, nessa jornada difícil da inovação e do empreendedorismo do Brasil. E é a segunda vez que eu participo de uma live da Fiocruz, né? No finalzinho do ano passado fui convidada pela Fiocruz do Paraná e também foi uma satisfação participar. Bom, espero contribuir, né, com alguma coisa para vocês aí, em termos de informação, de trocas de experiência, e fico absolutamente à disposição, assim como a minha equipe toda, né, à disposição para não finalizarmos uma conversa hoje, mas sim iniciarmos, né? Então, tudo que for necessário, tudo que vocês acharem por bem que a gente consiga estabelecer um canal de conversa e de auxílio mútuo, fiquem à vontade para continuar, então, esse relacionamento, tá? Bom, eu vou colocar a minha apresentação e, bom, o Anderson falou um pouquinho sobre mim, né? E eu gosto de iniciar essa apresentação chamando atenção para o fato que eu não sou advogada, né? Que, aliás, eu tenho uma equipe de advogados que trabalha comigo na Inova, que são as pessoas que me salvam das situações, né, em que nós somos colocados. Então, eu sou engenheira, não sou advogada, e me perdoem os advogados se eu cometer alguma gafe grave.
Mas eu tenho uma equipe que é bastante compreensiva comigo, me auxilia muito, inclusive aí com a minha assessora para assuntos de empreendedorismo e inovação, que é a Vera Crosta, que é bastante experiente também, e que teve a oportunidade também de trabalhar direto com a Celeste no período que ela esteve aqui. Infelizmente, eu não estava ainda na Inova nesse período. Então, bom, falando um pouquinho, né, das atividades de inovação e empreendedorismo dentro da Unicamp, eu sou a diretora atual, executiva, eu tenho um diretor associado, que também é engenheiro, e nós estamos à frente agora da agência de inovação, que é um núcleo de inovação tecnológica da Unicamp. Então, é um NIT apenas para todas as áreas da Unicamp e todos os campi da Unicamp. E esse NIT foi criado em 2003, antes mesmo, né, da Lei de Inovação Tecnológica no Brasil, que solicitava a criação de todos os NITs em universidades. E a nossa missão nada mais é do que identificar as oportunidades e promover as atividades de estímulo à inovação e ao empreendedorismo, principalmente frente ao nosso público interno, né, que são os nossos clientes, docentes, pesquisadores, alunos, funcionários, e sempre olhando aí que essas iniciativas sejam em favor do desenvolvimento socioeconômico sustentado. Então, a Inova é o NIT e é o órgão da Unicamp que é responsável pela proteção e gestão das patentes da Unicamp inteira. Ela é responsável pelas negociações e interface com o mundo externo em termos de transferência de tecnologias, né, seja por licenciamento ou por cessão. Nós fazemos também o auxílio na criação de empresas de base tecnológica, então startups ou spin-offs. Nós fazemos a gestão da incubadora de empresas de base tecnológica da Unicamp, que é a Incamp. Fazemos também a gestão do Parque Científico e Tecnológico da Unicamp, onde a gente tem laboratório de grandes empresas instalados, né, que tem o laboratório de inovação dessas grandes empresas, e também temos startups que não necessariamente tenham advindo de pesquisas realizadas dentro da universidade, dentro da Unicamp, mas sempre com o viés, né, de serem de base tecnológica. Nós fazemos também o apoio no estabelecimento de convênios de pesquisa em parceria com empresas, então, ou as empresas nos procuram diretamente para que a gente prospecte grupos de pesquisa afeitos ao tema, ou os docentes, né, pesquisadores internos da Unicamp nos procuram para a gente achar as empresas que estariam interessadas na pesquisa. Tudo isso a gente faz por meio do nosso site, né, o nosso site é bem funcional nesse sentido, e também a gente promove a cultura do empreendedorismo dentro da universidade. Então, a gente busca parceiros ativos aí, então tem ligas empreendedoras, tem as próprias empresas juniores, e, enfim, todo mundo que estiver interessado na cultura do empreendedorismo, a gente atende e a gente promove cursos sistematicamente para esse público. E a gente tem também o monitoramento das empresas filhas da Unicamp. Então, as empresas filhas são aquelas que não necessariamente sejam de base tecnológica, mas são empresas cujo sócio proprietário tenha passado de alguma forma pela Unicamp, né? Ou um ex-aluno, um ex-docente, um docente aposentado, um ex-funcionário, ou mesmo na ativa, né, um aluno atual, enfim, pessoas que passaram pela universidade e que criaram empresas. Então, eu vou falar um pouquinho a respeito de cada um desses itens, né, explicando um pouquinho como é que a gente atua. Então, essa é parte da nossa equipe, a gente está passando agora por uma reestruturação. Na virada de 2022 para 2023, nós passamos a ter uma governança híbrida,
Então, nós somos ainda um órgão da Unicamp, da universidade, porém, toda a parte funcional abaixo da diretoria executiva, ela está agora vinculada à Fundação de Desenvolvimento da Unicamp, a FUNCAMP. Então, nós estamos com isso, a gente está conseguindo revisar o nosso quadro e está ampliando, por isso que eu disse que é parte do nosso quadro essa foto que está aí. E, bom, a gente procura dar toda a atenção necessária para que a pesquisa de dentro da universidade, ela seja trazida ao mercado, e para isso a gente tem diversas formas, né? Então, ou a gente faz os projetos de P&D conjunto, e aí a gente já estabelece as cláusulas de EPI, ou mesmo de cessão, se for necessário, com a aprovação do Conselho Universitário, ou a gente trabalha com as licenças, vários tipos de licença, e os vários tipos de propriedade intelectual, sejam elas patenteadas ou mesmo know-how. Então, a gente consegue fazer licenças que sejam onerosas ou não onerosas, exclusivas ou não exclusivas, e também a gente dá o apoio ao pesquisador que resolve criar uma spin-off a partir de uma tecnologia desenvolvida dentro da universidade. Bom, a nossa forma de atuação, né, é integrada, com foco principal no processo de inovação, sendo retroalimentado pelas próprias comunicações que entram para a agência. Então, nós temos várias formas de comunicação, a gente tem a comunicação de invenção, que é a clássica, né, que sai dos laboratórios de pesquisas da própria universidade. Nós temos as comunicações de projeto, que, como eu disse anteriormente, podem vir ou do pesquisador interno ou das empresas parceiras, e temos também a comunicação de criação de spin-offs. Então, o importante é que todo esse ciclo, né, ele é integrado e uma ação alimenta a outra. Então, quando há comunicação de projetos, o que a gente espera com uma parceria de P&D é que, na verdade, além de uma pesquisa nova, um produto, um processo desenvolvido, a gente consiga também ou transferir a tecnologia direto para a empresa, ou também, possivelmente, criar uma spin-off, e que ou da transferência de tecnologia ou da criação do spin-off, a maturidade da tecnologia ela seja aumentada e que disso possa resultar uma nova propriedade intelectual, né? Então, mas se chega primeiro uma propriedade intelectual, também nossa equipe avalia, e uma vez feito o depósito do INPI, automaticamente, quase instantaneamente, a nossa equipe de parcerias, de negócio e inovação, sai à busca de parceiros, sejam eles empresas ou instituições públicas ou privadas que tenham interesse naquela tecnologia, e isso pode ter um retorno financeiro ou pode ter também um retorno de alto impacto social. Então, são os parceiros que a gente prospecta. E a gente tem uma área muito forte de comunicação que traduz, né, o nosso relacionamento em termos de universidade, de pesquisas que são feitas dentro da universidade, traduz numa linguagem mais leiga para que a gente consiga atingir o público externo e que dessa comunicação a gente consiga atrair os parceiros, sejam empresas grandes ou pequenas, né? Então, a gente dá visibilidade aí a esse processo. Então, hoje, em 2023, a gente atua com uma diretoria executiva, que é o órgão da Unicamp, que está diretamente ligado ao gabinete do reitor, não é ligado a nenhuma pró-reitoria, e já no nível de coordenadoria de negócios e inovação e empreendedorismo e ambiente de inovação, todos os funcionários passam a ser da Fundação de Desenvolvimento da Unicamp, que é a FUNCAMP.
Então, dentro da coordenação de negócios e inovação, a gente tem a área específica de parcerias e transferência de tecnologia e a área de propriedade intelectual com as suas devidas equipes. Dentro da coordenação de empreendedorismo e ambientes de inovação, a gente tem a incubadora e o parque científico e tecnológico, também cada um com a sua equipe, fora os órgãos de apoio, como eu falei, comunicação, as advogadas que trabalham na parte de contratos, a parte de TI, informática, com toda a preservação do sigilo e construção dos sites e LGPD, e também o administrativo e zeladoria do parque também. Bom, a gente acha, né, pelo que a gente tem conversado aí com os parceiros, inclusive parceiros externos, né, que, em primeiro lugar, voltando aqui, né, que uma das causas do sucesso da Inova Unicamp é trabalhar com todos esses tópicos juntos num ambiente que não é isolado. Então, todas as divisões, todas as coordenações estão muito integradas e trabalham juntas, e uma coisa realimenta a outra. E outra causa de sucesso é a própria forma como a Unicamp foi criada, né? Então, lá em 1966, ela foi criada para desenvolver pesquisa aplicada, né? Foi o objetivo daquela época. Outro ponto importante é que a gente fica numa região bastante industrializada do país, né? Tem uma região de elevado índice de PIB per capita. A Unicamp, ela já tem um nome, né? Tem um alto reconhecimento da sociedade, assim como tem a Fiocruz também. A gente tem uma ampla rede de ex-alunos, e a gente vem tendo um número crescente de pedidos de patentes com a indústria e outros parceiros de inovação. Então, a gente percebe que está numa crescente aí de parcerias externas à própria universidade. E um fato bastante motivador para os nossos clientes externos, né, os nossos docentes e funcionários, é que nós temos uma política de inovação bastante atual, de 2019, e que tem algumas permissões que talvez interessem diretamente a vocês, inclusive na criação de spin-off para funcionários. Então, em função disso, é que a gente acredita que estar no primeiro lugar do ranking geral das universidades empreendedoras, é um ranking elaborado pela liderança das empresas juniores. Então, nós recebemos esse título no final de 2021, e também no Prêmio Nacional promovido pela CNI e SEBRAE, Campinas ficou entre as 3 cidades mais inovadoras em 2022. Então, a gente tem realmente um ambiente bastante propício e que vem sendo cada vez mais reconhecido e, de certa forma, a prefeitura está se envolvendo mais, está reconhecendo e está se envolvendo no sentido de impulsionar esse ecossistema. Bom, voltando para o ambiente da Unicamp, né, a gente trabalha com um portfólio de quase 1.300 patentes. Essa aí é a nossa distribuição em termos de histórico anual, né? Então, a gente chegou a um topo de depósitos no INPI realizados em 2016 e 2017, chegamos a mais de 80. E depois disso, nós, ainda em gestões anteriores, foi feita uma análise e foi decidido aí que nós faríamos, junto com a análise de anterioridade, a questão de patenteabilidade, nós faríamos também uma análise de interesse em transferência das tecnologias, seja por aspectos financeiros de aceitação do produto ao mercado, né, do produto, ou da tecnologia, ou do processo,
ou então por questões de auxílio mesmo, de impacto social ou de governança para instituições públicas e até mesmo hospitais. Então, com essa análise, a gente acabou reduzindo o número de depósitos depois de 2018, e, bom, 2021 foi reflexo aí, nós não queríamos reduzir tanto, né, mas aí já foi reflexo da pandemia, o nosso número despencou para menos de 50 depósitos do INPI, e agora a gente está numa movimentação ao contrário, né? A gente está tentando voltar com a cultura de PI, porque o número de comunicações de invenção ainda está muito baixo dentro da universidade pós-pandemia. Bom, o portfólio de tecnologias, né, que a gente quer transferir para a sociedade, aí a gente tem também no nosso site, então são publicados os perfis tecnológicos, um resumão, né, do que é aquela patente, ou software, ou cultivar. Esses perfis, então, são divulgados nas redes sociais e no nosso jornal, e essas tecnologias que entram para o portfólio, elas viram reportagem e recebem assessoria de imprensa, né? Então, tudo isso está no nosso site de patentes.uninova.unicamp. Em termos de licenciamento de tecnologia, nossa média anual é de aproximadamente entre 20 a 25 tecnologias licenciadas por ano, e nós estamos atualmente, não, no final de 2021, nós tínhamos aí quase 200 contratos vigentes. Em 2022, nós estamos fechando esse número agora para lançar um novo relatório, então não posso dizer, mas a gente já ultrapassou os 200. Em 2020, ao contrário da propriedade intelectual, né, que decaiu, nós aumentamos nossa transferência de tecnologia, chegando aqui a quase 50, e isso foi decorrente de tecnologias referentes a questões hospitalares. Então, nós tivemos aqui umas 35 licenças feitas para hospitais do SUS, de forma absolutamente gratuita, no sentido de conseguir auxiliar, organizar, né, aquela estrutura que era necessária para enfrentar a pandemia. Em termos de royalties, né, ganhos econômicos que advêm dessas parcerias e desses licenciamentos, incluindo royalties, a gente atingiu um pico máximo aí em 2021 de quase 2 milhões de reais anuais dessas licenças. E isso retorna 1/3 para os inventores, 1/3 para a alta administração da Unicamp, que retorna para a agência de inovação manter o quadro de RH, e 1/3 para a unidade onde aquela tecnologia tenha sido desenvolvida. Bom, o software principal que nós fizemos vários licenciamentos para hospitais, né, em 2020, foi esse daqui, é um software de gerenciamento de tecnologia para a saúde, chamado GETS, e então nós ficamos muito satisfeitos, né, de fazer essa licença gratuita para uso por 10 anos, e cada hospital recebeu a atenção necessária, né, dos nossos pesquisadores para fazer esse software rodar e para se organizarem. Então, tudo isso só foi possível justamente porque havia o registro do software e porque esses licenciamentos, com a participação de docentes e da equipe, foram realizados, e assim permitindo que o número de horas fosse dedicado pela equipe para fazer essas licenças funcionarem nesses ambientes hospitalares. Então, em termos de legislação da Unicamp, em 2019, né, aquilo que era um pecado mortal para um docente em tempo integral para a universidade, passou a ser um motivo de incentivo, né? Então, a política institucional de inovação da Unicamp, ela passou a ter uma cláusula dizendo que poderia, então, a Unicamp poderá
celebrar contratos de licenciamento, de criação, de transferência de tecnologia resultante de know-how de sua titularidade com empresas, com sociedades empresariais de base tecnológica, ou seja, spin-offs, que tenham em seu quadro societário os servidores da Unicamp, incluindo os de regime de dedicação integral à docência e à pesquisa. Então, só que, obviamente, esses contratos, então, eles deverão ter como objeto o licenciamento das criações ou know-how de autoria do servidor que figure como sócio da empresa. Então, ele tem que licenciar a tecnologia que ele foi responsável por desenvolver e que passou a ser de titularidade da Unicamp. E para que esse contrato possa ser celebrado, né, o servidor tem algumas obrigações. Então, ele tem que declarar expressamente sua participação nesse quadro societário da empresa. Ele tem que deixar muito claro quais são as suas atribuições nessa participação societária. Tem que declarar as atividades que ele vai desenvolver no contrato a ser celebrado e indicar, né, se for o caso, a necessidade de uma eventual licença, de acordo com o previsto nesse item 243. Então, o que é esse item 243? Ele diz o seguinte, excluindo os pesquisadores em estágio probatório, é permitido, então, ao docente licenciar-se do cargo efetivo que ocupa, com prejuízo de vencimento, para constituir empresa de base tecnológica ou colaborar com empresa cujos objetivos envolvam a aplicação de inovação tecnológica que tenha por base a criação de sua autoria. Então, observados o interesse institucional, a oportunidade, a conveniência administrativa e as regras institucionais estabelecidas em regulamentação específica. Então, é assim, resumindo, se o docente ele quer ter uma empresa que vá fazer o licenciamento daquela criação de sua própria autoria, ele tem que definir se ele quer ter uma atuação mais efetiva na sua empresa, ou se ele tem uma equipe e a empresa anda sozinha sem ele. Se ele achar que ele já tem uma equipe, que a empresa não precisa dele, ele pode estar no quadro societário, mas ele não tem atividades diárias ligadas à execução de trabalhos nessa empresa que ele é sócio. Então, se ele não tem atividades, ele não necessariamente precisa se licenciar com prejuízo de vencimentos. Ele continua trabalhando na Unicamp normalmente, ele possui sua empresa e ele continua recebendo na Unicamp, mas ele não participa do dia a dia da empresa. Se ele achar que a empresa precisa de um tempo dele para que ela realmente se desenvolva, então ele tem essa possibilidade de solicitar a licença. Então, tudo isso ele tem que estar muito claro, tem que estar tudo muito expresso e passa por avaliação prévia da unidade ou órgão ao qual esse servidor está vinculado. Né? Então, tem que ter uma prévia aprovação, uma análise institucional a respeito da participação desse inventor na sociedade, seguindo uma tramitação aí já exposta em resolução do gabinete do reitor. Então, o que eu diria a respeito disso? A regulamentação e a clareza da regulamentação é que vai dar o impulso para que essas coisas aconteçam. E a gente tem que fazer isso de uma forma mais tranquila e mais transparente possível para que tudo dê certo. Então, não é uma coisa que todos os docentes aspiram, aliás, muito pelo contrário, é uma coisa bastante pontual, são casos muito específicos,
mas existe a permissão, né? Então, mediante dessa permissão, a Inova, ela tenta ajudar ao máximo a esse pesquisador para ele não ter problemas futuros de questionamentos. Então, uma coisa que a gente instituiu ao final do ano passado, né, e que foi uma sugestão, inclusive, que eu escutei 2 vezes da doutora Ludmila, que é uma procuradora, né, que vocês talvez tenham mais acesso do que eu, porque ela é federal, ela não é estadual, mas eu a vi falando várias vezes do termo de salvaguarda e vi também a Juliana Crepaldi, da UFMG, falando desse termo. Então, o que é esse termo? É um termo que a gente passou a trabalhar e passou a disponibilizar às pessoas que querem, aos servidores públicos vinculados à Unicamp e que querem criar uma empresa, que são sócios de uma empresa que licenciou tecnologia de própria autoria. Então, nesse termo de salvaguarda, ele assina, então ele se compromete a vários itens. Então, esses itens são para deixar claro que ele está ciente do que ele deve e o que ele não deve fazer. Então, ele se compromete a não divulgar ou fazer uso de informação privilegiada em proveito próprio ou de terceiros, obtida em razão das atividades exercidas durante o desenvolvimento das suas atividades na Unicamp. Ele se compromete a não atuar na Unicamp em entidades vinculadas como procurador, consultor, assessor ou intermediário de interesses da instituição da qual é sócio. Ele abstém-se de qualquer atuação institucional em relação à empresa da qual é sócio. Como agente público, ele tem que ter sempre em vista o interesse público e o bem comum, observando em sua função ou fora dela a dignidade, o decoro, o zelo e os princípios morais, evitando qualquer conflito de interesses. Ele se compromete a utilizar as instalações, equipamentos, processos e sistemas internos, desde que isso seja autorizado conforme previsto na cláusula da política de inovação da Unicamp. Então, se ele tiver uma autorização, ele pode continuar usando em assuntos relacionados à empresa do qual é sócio. Então, às vezes é necessário um desenvolvimento complementar para essa tecnologia atingir um grau de maturidade maior, e isso pode estar lá dentro do instrumento jurídico ao qual ele está assinando. Ele se compromete a não solicitar favores, usando o nome da Unicamp, que possam estar relacionados ao interesse da empresa ao qual é sócio. Se compromete a não vincular sua atuação privada ao nome e imagem da Unicamp. Ele se compromete a adotar postura transparente em relação às suas atividades e interesses privados que possam interferir no desempenho da sua função pública. E se compromete a não exercer atividades que sejam incompatíveis com sua função em proveito da empresa que é sócio em seu horário de trabalho na Unicamp. Obviamente, isso pode ser adequado, né, a várias outras cláusulas. Uma das cláusulas que eu vi especificamente, acho que na UFMG, é que era no caso de um docente que tinha cargos administrativos dentro da universidade e que a UFMG, ao permitir que ele fosse sócio proprietário de uma empresa, ela solicitou a ele que deixasse o cargo de alta administração. E a alta administração pode ser até chefia de departamento. Então, também pode vigorar aqui entre esses comprometimentos. Não tivemos nenhum problema com isso, nenhum servidor achou ruim ter que assinar esse termo de salvaguarda. Bom, em termos de controle interno, né, então vamos dizer, o docente está comprometido com a empresa dele, mas a nossa comunidade também quer saber se o relatório de atividades dele, se ele está fazendo as atividades que ele deveria fazer para a Unicamp. Então, como é que isso é feito?
por meio de um relatório de atividades que todos nós, docentes da Unicamp, já somos obrigados a entregar numa periodicidade que inicia como trienal, depois passa a quadrienal, depois quinquenal. Então, existem relatórios, e esses relatórios passam pela aprovação do departamento, da congregação da unidade ao qual ele está vinculado, as coordenações de pós-graduação e graduação, ou seja, se esse docente deixar de ter as atividades que ele está previsto para ter, por parte do trabalho dele da Unicamp, isso vai aparecer no relatório e aí ele pode sofrer uma penalidade. Então, o instrumento de controle já é um instrumento que existe para todos os docentes da Unicamp. E, assim como também, se for um funcionário, também tem os sistemas de avaliação dos funcionários administrativos. Esse é um exemplo de sucesso, né, que eu queria mostrar. É uma das spin-offs que foi criada, eu acho que em 2020 ou 2021, e que envolve 2 docentes. Então, o professor Nelson Cabaleiro, que é do Instituto de Química, mas já é um docente aposentado, e o professor Wagner Fávaro, que é um docente na ativa. Então, o que eles combinaram? Os dois desenvolveram em conjunto a autoria da tecnologia dos dois, fizeram o depósito da API, fizeram um depósito internacional e nacional, e quem toca a spin-off que os dois criaram é o professor Nelson, que já está aposentado. Então, o professor Wagner continua na ativa, sem prejuízo de vencimentos por parte da Unicamp. Tá? E o que eles desenvolveram é um imunoterápico contra câncer de bexiga. Então, a Unicamp, ela acredita e quer incentivar que haja cada vez mais esse tipo de spin-off, porque ninguém melhor do que o próprio autor da tecnologia para fazer que essa tecnologia efetivamente vá para o mercado e que esse produto tenha sucesso no mercado. Bom, nos nossos 20 anos de existência da Inova, já surgiram aproximadamente 2 a 3 spin-offs por ano, né? Então, essas aqui são todas as spin-offs que foram geradas. A maioria delas não tem, né, um professor envolvido, são spin-offs de alunos e pesquisadores, mas, como eu falei, a partir de 2019 a gente já tem algumas com professores. Em 2022 nós tivemos mais uma, mas ainda está tramitando, então não pude aqui explicitar, e em 2023 provavelmente a gente vai ter mais 2. Então, a gente está fazendo esforço para que realmente surjam mais spin-offs desse tipo. Bom, vou pular aqui alguns casos, porque eu estou vendo que eu já falei demais, mas ainda tem bastante coisa para falar. Então, a gente tem alguns parceiros da Unicamp, em termos de instituições privadas, né? Grandes parceiros de P&D, as grandes empresas de energia, né? De óleo e gás, são Petrobras, Shell, várias outras. A gente tem empresas pequenas que nasceram na própria incubadora da Unicamp, como a Grisef, a Entourage, a Cosméticos do Bem. A gente tem todo tipo de empresas como parceiro da gente. Tem a Cargill, que é um grande parceiro também. E em 2021 a gente fechou 86 convênios, com mais de 72 milhões de reais aportados em pesquisa, né, pelo setor empresarial, e as grandes áreas aí de desenvolvimento foram realmente de energia e de tecnologia de informação misturada com uma inteligência artificial. A gente é responsável, né, a Inova é responsável, então, pela cultura do empreendedorismo tecnológico, então a gente promove competições em nível nacional. A partir do momento que nós começamos a fazer de forma online, a gente conseguiu abrir para todo o público nacional interessado, né? Então, a gente tem o Inova Jovem, que é para estudantes de ensino médio, e tem o Desafio Unicamp, que envolve estudantes de graduação e pós-graduação, sendo que a diferença entre os 2 desafios
é que o Inova Jovem, ele trabalha com modelagem de ideias de negócio baseados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e no Desafio Unicamp a gente, por meio de NDAs assinados pelos estudantes, a gente libera tecnologias do nosso portfólio, né, patentes ou registros de software, para eles trabalharem e transformarem em modelagem de negócio. E aqui a gente tem, né, uma parceria muito grande com o Sebrae e a Amprotec para o desenvolvimento desses workshops e mentorias. Bom, algumas empresas já foram geradas a partir desses desafios, né? Então, com tecnologias desenvolvidas na pós-graduação da Unicamp, que foram para o desafio Unicamp e acabaram juntando, né, as equipes, a equipe de alunos de pós-graduação, de graduação, junto com os mentores, e se juntaram e formaram uma empresa que hoje já está com produto no mercado. Há várias outras iniciativas de empreendedorismo, né, de incentivo, por meio do programa de incubação, do próprio prêmio de inovação que a gente faz aos pesquisadores internos que tiveram em tecnologias licenciadas, e por meio das disciplinas e workshops que a gente promove. Falar um pouquinho das empresas filhas, né, as empresas filhas que a gente monitora. Então, como eu já falei, são empresas que não necessariamente são de base tecnológica, mas que nasceram de pessoas que tiveram algum tipo de vínculo com a Unicamp. E esse monitoramento que a gente faz é muito para a gente mostrar para o governo do estado que a Unicamp não é um gasto, né, que a universidade pública estadual não é um gasto, mas sim um investimento, porque dessas quase 1.000 empresas filhas cadastradas, 1.300 empresas filhas cadastradas, 1.000 permanecem ativas, 62 são spin-offs acadêmicas, gerando 44.000 empregos diretos, fora os indiretos, e que tem um faturamento anual bruto de quase 20 bilhões de reais. E quando a gente pensa que a maioria dessas empresas está na região sudeste e 90% está no estado de São Paulo, se a gente pegar, né, esse faturamento anual e a gente aplicar uma alíquota aí de ICMS de média de 20%, fazendo as contas, a gente tem um número aí em termos de retorno para o governo do estado de aproximadamente 3 bilhões de reais anuais. E, não coincidentemente, ou coincidentemente, esse é o orçamento da Unicamp disponibilizado pelo governo do estado. Então, a gente gosta de mostrar que realmente é um investimento e que a gente retorna aí com a criação desses empregos e desse retorno de ICMS, que da onde sai a nossa cota-parte para a Unicamp sobreviver. Não envolve recursos de pesquisa, é só a parte de estrutura e manutenção de infraestrutura e da folha salarial. Bom, a gente tem exemplos muito legais de empresas filhas. A Griauli é um exemplo de muito sucesso, ela foi uma das primeiras incubadas na nossa incubadora e que durante 20 anos se manteve muito próximo da Unicamp, com relacionamento de P&D com as nossas áreas principalmente, né, de computação. E hoje ela atua mundialmente e ganhou, inclusive, 2 contratos, né, 2 licitações feitas pelo Pentágono nos Estados Unidos. Então, ela tem como um dos maiores clientes o Pentágono na parte de reconhecimento palmar e, se não me engano, de íris também. Então, por que ela conseguiu isso? Por estar sempre em volta da Unicamp, absorvendo nossos recursos humanos e sempre apostando e investindo em desenvolvimento em conjunto. Bom, a gente está numa fase agora, né, nós e o mundo inteiro, pelo que eu tenho visto, em incentivo ao empreendedorismo feminino. Então, a gente passou a criar um prêmio
de empreendedorismo com liderança feminina, e no ano passado quem ganhou foi a Kátia Zanata, e num mundo predominantemente masculino, ela é mestre cervejeira, e ela é fundadora do Instituto Cerveja Brasil, né? Então, só para dizer que a gente está nessa movimentação aí agora. E nós temos vários casos bastante interessantes reportados aí nos nossos relatórios e revistas anuais, que estão disponíveis no nosso site, no item de bibliotecas. Então, assim, não são relatórios chatos, são relatórios no formato de revistas, que trazem bastante casos de sucesso aí da nossa atuação. Gostaria de agradecer ao Anderson, à Celeste, a todos vocês que estão nos assistindo, e me coloco à disposição aí para o debate que nos espera. Obrigada. Luana, muitíssimo obrigada. Foi ótima a sua fala, eu acho que bastante inspiradora aí para o debate. Eu acabei caindo a minha internet, estou entrando aqui pelo celular, mas, enfim, eu acho que foi muito interessante. Quando eu tive a oportunidade de estar na Unicamp, eu percebi, né, a característica da região, a característica da universidade, as diferenças, né, de uma universidade que atua em todos os setores tecnológicos, de um instituto de pesquisa, né, de um só setor, como no caso Fiocruz Saúde, Embrapa Agricultura e outros tantos específicos, tem uma diferença na hora de lidar. Mas, enfim, é um exemplo riquíssimo, acho que a sua fala traz isso. Vamos abrir para o debate, e depois eu tenho algumas questões que, se não vierem à tona, eu faço mais adiante, para dar espaço aí para todos falarem, né? A Vera Cross está aí presente, a Vera, né, foi uma grande professora na minha vida, aprendi muito com ela, com todo o processo de licenciamento aí da universidade, e uma amizade para a vida, né, Vera? Então é isso, Anderson, vai lá, conduz aí o debate. Obrigado, Ana, parabéns pela apresentação. Eu vou iniciar com as perguntas que foram antecipadas pelo chat, mas depois fique à vontade para levantar a mão e a gente continuar o debate, tá? Ana, a primeira pergunta é da Nicole de Moura. Ela pergunta quantas pessoas compõem a equipe e se os servidores do quadro técnico também fazem pesquisa e participam das ações de empreendedorismo. Bom, nosso quadro, obrigada, Nicole, pelo interesse, né? O nosso quadro, em 2022, ele era composto por aproximadamente 40 servidores, e nós estamos ampliando, com essa mudança que eu falei para o sistema híbrido, a gente está ampliando o quadro para umas 52 pessoas, mais ou menos, então a gente está em fase de contratação, então a gente está com vários processos seletivos em andamento. Todos, então, a parte, eu e o professor Renato, que somos do quadro da Unicamp, todos são funcionários CLT da fundação, e sim, a gente trabalha com empreendedorismo, que é aquele ramo específico da coordenação de ambientes de inovação e empreendedorismo. Então, é um quadro um pouquinho mais enxuto, por enquanto, porque a gente precisa e pretende aumentar esse quadro pela proposta da própria reitoria atual, que quer ampliar o parque tecnológico para outras oportunidades de empreendedorismo e de empresas se instalarem. Então, a gente está aí com o edital FINEP já aprovado de 15 milhões de reais para a gente ampliar a infraestrutura para conseguir admitir mais empresas residentes, né? Porque o nosso foco na incubadora acaba sendo também mais hard tech, não são empresas muito de tecnologia de informação que não precisam ser residentes. Tem também, mas não é esse o foco. Então, a gente precisa mais espaço e, com isso, a gente vai ter uma equipe mais robusta de empreendedorismo. Ótimo, vamos para a próxima. Renan Azevedo, do Escritório de Inovação e Tecnologia da UFMT. Vocês possuem alguma política de manutenção do portfólio ou critérios de abandono de patentes? Isso é sempre um tema, né? Claro que a gente, obrigada, Renan,
a gente resolveu reduzir o portfólio, né? Reduzir os depósitos, justamente porque o portfólio estava ficando muito caro, né? Esse é o ponto. E a nossa forma encontrada de reduzir o portfólio foi depositar menos, porque o abandono é um tanto complicado, porque a API ela se torna, né, um patrimônio imaterial, mas é um patrimônio da universidade. Então, a gente precisa do entendimento da nossa procuradoria de que isso possa ser feito. Então, a gente ainda está em negociação, então a gente não tem um procedimento, é claro que a gente já está pensando nisso, mas a gente não tem um procedimento aprovado para fazer abandono de patentes. Esse ponto tem algumas universidades que já têm, né? Acho que é o UFSCar, algumas outras. A própria Fiocruz tem uma comissão de patentes que se reúne quinzenalmente com especialistas de vários segmentos, vacina, diagnóstico, medicamentos, equipamentos, enfim, todos os segmentos. E foi renovado isso nos últimos anos, então tem alguns critérios de tempo que aquilo é avaliado e, dependendo da situação, é descontinuado. A gente procura nem usar o nome abandono, mas uma descontinuar. Mas é isso, a gente pode depois trocar experiências em vários pontos, esse é um deles. Vera está aí com a mão levantada. Né? Vi que a Vera está com a mão levantada, Vera. Eu vou só continuar aqui finalizando as perguntas do chat e a gente abre o debate. Não, é só para... Vera, vai lá. Tá, só para completar. O nome jurídico que está na legislação da administração pública para isso, para esse abandono, chama-se desfazimento. Se não me engano, a UFMG já está fazendo isso. Chama-se desfazimento. Então, a gente está estudando uma forma de desfazer das patentes, entendeu? O nome jurídico é esse. Se quiserem fazer nas suas instituições, fala esse termo para a sua procuradoria que eles vão saber. Porque existe desfazimento para outros bens públicos, e o que eles estão tentando fazer é jogar a patente similar a outros bens públicos. Então, e o termo é esse, desfazimento. Desculpa aí, já baixei. Nada, Vera, o objetivo é justamente esse debate. Fica à vontade, obrigado. Vi que a Yasmin estava com a mão levantada e você é a próxima aqui na lista de perguntas. Yasmin, se quiser abrir o microfone e fazer diretamente a pergunta para a Ana, fica à vontade. Olá, boa tarde. Só um instante que eu vou perguntar aqui. Eu quero saber quais as oportunidades de network oferecidas pela incubadora de projeto de vocês. Bom, na verdade, Yasmin, a nossa incubadora é de modelos de negócio, né? Então, qualquer pessoa, mesmo externa à universidade, que deseje empreender, ela pode se candidatar aos editais que a incubadora tem. Então, nós temos 2 editais por ano, fazendo a seleção das propostas aí a serem tratadas na incubadora, né? E sempre de base tecnológica, né? Então, nós sempre damos o suporte para modelos de negócio de base tecnológica, mas não necessariamente essas pesquisas, essa tecnologia tem que vir de dentro da Unicamp, qualquer lugar do país. E a gente conta com uma rede bastante forte do Sebrae nos ajudando, né? O Sebrae é o grande parceiro, né, de todo mundo aí no empreendedorismo. Conta com a própria Amprotec, conta com parceiros como o Senai. Vera, me ajuda aí. Tem mais gente vinculada. A própria Unicamp Ventures faz mentoria. Nós temos também a Unicamp Ventures, tem também as empresas filhas, e também tem muitos encontros com investidores, que é feito também para apresentar as incubadas, as tecnologias, na busca de algum aporte, aí, de algum interesse de investidor. Isso é feito ao longo do ano. E
E a gente também está com o CERN, né? Então, a gente tem também uma série de atividades necessárias para cumprir, que a gente faz para conseguir a certificação. Para você ter uma ideia, Yasmin, a última... É que são tantas coisas que acontecem que às vezes a minha cabeça falha, mas na semana passada, por exemplo, nós tivemos uma sessão de internacionalização. Então, quem a gente trouxe para networking? A gente trouxe a Apex, tá? Um representante da Apex, então, comércio exterior, para, inclusive, auxiliar as empregadas a terem um projeto de internacionalização, ou de exportação, ou de venda de produto no exterior. E também trouxemos as câmaras de comércio exterior e trouxemos a Promo Brasile, que é italiana, que também quer promover comércio entre Brasil e Itália. Então, a gente está sempre buscando essas oportunidades e a gente faz uma chamada geral, tanto para os empreendedores internos da incubada, quanto da startup, que são do parque, quanto para os empreendedores das empresas filhas, que são mais externos, né, a Unicamp. Obrigado, Ana. Eu vi que a Gabriela Ribeiro... Sim, obrigada. A Gabriela Ribeiro, do Inova HC. Bem-vinda, Gabriela. Está com a mão levantada. Se quiser perguntar ou complementar algo, fique à vontade. Sim, muito obrigada. Obrigada, professora Ana. Parabéns pela palestra. Eu, cada vez mais, fico orgulhosa de ter me formado na Unicamp. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de... E hoje foi um dia que eu tive esse prazer, né? E eu sou gestora do Centro de Inovação do Instituto Central do HC, né? O HC tem o Inova, tem 8 institutos, e o Central, que é presidido pela professora Maria José Carmona, que faz parte desse grupo. Aliás, eu estou aqui, foi ela que me direcionou o link, e também representando a professora. Aprendi muito com o Inova, né? Durante a minha formação. Eu sou pesquisadora de formação, sou bióloga, fiz doutorado em bioquímica, biologia molecular, mas de uns 10 anos para cá me especializei em gestão da inovação e fiz vários cursos com a Unicamp, inclusive também com a Celeste Emerick, que eu quero cumprimentar, aprendi muito. Então, dito isso, professora, várias perguntas me passaram pela cabeça durante a sua apresentação. Eu vou tentar ser bem breve. Uma, vocês passaram, então, para a FUNCAMP, e eu acredito que vocês tenham ganhado autonomia, e queria saber se vocês têm, então, uma delegação de competência e o quanto isso influenciou na agilidade e autonomia, enfim, para assinar contratos e etc., né? Uma outra pergunta, porque a gente está as nossas propostas, principalmente aqui no Central, elas estão em fase um pouco mais inicial, e o que eu noto é que aqui no HC existe uma diferença salarial muito grande, porque os contratos são muito diferentes. Tem pesquisadores extremamente produtivos que não são médicos, têm um contrato que eles ganhariam muito se a gente pudesse dar uma bolsa de inovação. E que é bem diferente do caso que você apresentou, que já trata de empresas constituídas, e aí eu acho que é uma coisa que a gente estaria mais distante. Mas eu pergunto, a Unicamp, ela prevê uma bolsa de inovação, que é o funcionário atrelado a um projeto de funcionário, pesquisador, enfim, atrelado a um projeto de inovação, ele pode receber um complemento sem prejuízo do salário. E a última pergunta é como eu vi que a Unicamp, então, agora se tornou uma universidade quase que sustentável, né? Ela gera o que ela gasta. E como que o NIT, a Inova,
se ela tem repasse dos royalties, você disse que 1/3 vai para a alta administração, mas se uma parte vai, como que a Inova se sustenta? Pronto, acho que já está bom. Tá, vou começar então pela última, tá? Que está mais fresca na minha cabeça, né? Então, como que a Inova se sustenta? Veja, eu não disse que a Unicamp é autossustentável, até porque não é ela que gera esse dinheiro, né? Mas, não, claro, mas eu digo, ela circula, ela recebe 3 bilhões e acaba que indiretamente, eu entendi. Então, Impostos, é o ciclo virtuoso. Não, isso, exatamente, né? Mas, então, como é que a Inova se mantém? Então, o primeiro ponto que a gente saiu pesquisando em vários locais, eu assumi em 2021, tá? E logo em seguida eu chamei a Vera para me auxiliar, e uma das questões que a gente tinha naquela época era: existe algum NIT que é autossustentável? Quer dizer, essa é uma busca que é atingível, né? E a gente começou a pesquisar, e a resposta que a gente sempre obtinha era que isso não é um objetivo da universidade, de uma instituição de pesquisa. Não pode ser. Se isso for o objetivo da instituição de pesquisa, ela está equivocada. Porque o NIT, o que ele tem que dar de retorno é a geração de empregos e desenvolvimento do país. Então, ser autossustentável não é uma preocupação que deve estar contida dentro do NIT, tá? Visto isso, a Unicamp partiu para ela mesma aportar o recurso necessário para a agência de inovação promover esse desenvolvimento. Então, nessa passagem para a FUNCAMP, o que aconteceu? Com o devido respeito à Lei de Inovação de 2018, nós tivemos, então, uma regulamentação que permitia que a própria ICT, que recebe o dinheiro vindo do Estado, pudesse repassar para o NIT na forma de um convênio para que o NIT se desenvolva e dê o retorno esperado para as atividades da Unicamp. Desculpem, eu estou escutando minha própria voz aqui e eu fiquei meio confusa, mas agora acho que normalizou. Então, é isso. Então, o dinheiro hoje, 2023, tá? Não era assim em 2022. Em 2022, 2021 e os anos anteriores, a gente tinha funcionários que eram da própria Unicamp, a gente tinha verba que entrava no parque científico e tecnológico indo para pagar RH, verba de royalties, a gente fazia um bolo de vários locais, tá? E isso dava uma insegurança bastante elevada para a gente, né? Então, a Unicamp falou, não, eu quero realmente investir nisso, eu quero que os recursos que entram do Parque Científico e Tecnológico permaneçam para crescimento do parque. Então, além desses 15 milhões que eu falei da FINEP, a gente já tem aquilo que a gente deixou de gastar em RH de recurso que entra do parque, já está indo para investimento na infraestrutura do próprio parque, né? Então, foi uma aposta que a Unicamp fez de fazer incentivo. Então, o dinheiro que hoje faz o crescimento da equipe da Inova e faz o pagamento de todo o RH, ele vem da própria ICT, ele vem do dinheiro do governo do Estado, por meio desse convênio que foi assinado no final de 2022, com a aprovação das devidas procuradoras do Estado. Bom, sobre Bolsa Inovação, sim, nós já implementamos há algum tempo, isso já está implementado, acho que desde final de 2020, mais ou menos, ou até antes. Quem faz a análise da Bolsa se o projeto tem a característica de inovação ou se é um projeto mero de P&D, é a própria Inova,
tá? Então, a Inova só manifesta a sua opinião e quem cede a bolsa, normalmente, são as câmaras de administração da Unicamp, que permite, então, o pagamento dessa bolsa para os docentes. Então, é possível, e todo aquele complemento salarial que vinha na forma de salário e que o imposto abocanhava uma boa parte, né, hoje passou a ser no formato de bolsa de inovação, desde que haja essa característica de realmente inovação, de invenção que chega ao mercado, tá? Em termos de ganhos com essa estruturação nova, né? A gente ainda está sentindo os primeiros reflexos disso, porque foi a partir de janeiro que a gente entrou nesse esquema. O que a gente percebe que mudou foi o olhar do Tribunal de Contas em relação a gente. A gente está recebendo pelo menos um questionamento por mês do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, eles estão muito atentos a esse repasse da Unicamp para a FUNCAMP, para esse gerenciamento. E, não, em termos de autonomia de contratos, a gente tem muito pouca autonomia, tá? Então, isso é uma questão ainda que a gente não tem como agilizar, mas a Unicamp, ela está realizando uma série de modificações para que esses contratos sejam agilizados. Então, hoje em dia, assim, um convênio de pesquisa e desenvolvimento, ele demora aproximadamente 3 a 4 meses de trâmite dentro da universidade. A única autonomia que a gente tem é para assinatura de NDAs, tá? E a gente está tentando ter também para MTAs, né? Transferência de material também. E em termos de retorno, então, em termos de recursos humanos, né? O que a gente está tendo é um suporte muito adequado da própria fundação, que nos reconheceu como família, né? Então, hoje a gente usa o CNPJ da fundação, então ela nos abraçou e algumas coisas a gente consegue usar de infraestrutura da própria fundação. Então, toda a área de TI, por exemplo, da fundação, hoje dá um suporte muito mais adequado para a nossa agência do que a gente tinha anteriormente, com poucos funcionários. Então, ao mesmo tempo que a gente consegue ampliar a equipe, a gente consegue ampliar naquele ponto que é o nosso DNA, é a nossa missão, efetivamente, sem ter que aumentar na parte administrativa, na parte de suporte, né? Então, isso está nos ajudando bastante. Muito obrigada, professora. A última, só queria saber se a política de vocês está publicada e se a gente pode ter acesso à política de 2019? Tem sim. Tem no site da Secretaria Geral. Eu vou disponibilizar ao Anderson essa apresentação e lá tem o número. Daí você consegue procurar pelo número no site da Secretaria Geral da Universidade. Muito obrigada, então. Depois eu posso encaminhar para todos a apresentação com o link. Estou vendo que a Uda e o Odorico estão com a mão levantada, então acho que a Uda levantou primeiro. Fica à vontade, Uda, depois o Odorico. Boa tarde a todos, né? Queria primeiro parabenizar aí a Celeste pela live, pela equipe da Fiocruz, o Anderson, realmente uma iniciativa muito interessante. Agradecer a professora Ana aí pelas informações, né? E no Sebrae Nacional nós sempre aí ficamos de olho nas ações da Inova Unicamp, né? Sempre nos guiando aqui, né? E nós estamos aí avançando com o programa Catalisa ICT do Sebrae, né, que apoia o empreendedorismo de base tecnológica. E uma pergunta que eu tenho para a professora Ana, que é um desafio que a gente está percebendo agora no estágio de desenvolvimento dos 270 planos de inovação que nós estamos apoiando, que estão agora se transformando, né, em empresas, que é o desafio de colocar o produto no mercado e do atendimento às regulamentações,
né? Principalmente porque nós temos grande parte dessas empresas que são da área de saúde, outras da área do agronegócio, por exemplo, questões de fertilizantes, de defensivos, e também os produtos de saúde. E essa questão do atendimento à regulação é um desafio, né? Consome uma energia enorme deles. E se a agência, a Inova Unicamp, tem atuado apoiando essas spin-offs também na parte de regulação. Uda, só para você saber, um desses 270 projetos é meu, tá? Como docente. Mas não é na área de saúde, é na área de automação de processos. Bom, muito obrigada pela sua pergunta. A parte de regulação é realmente um entrave. A gente percebe, né? Nós temos umas 3 empresas incubadas de biotech, de biotecnologia, que a coisa é bem mais complicada, né? Então, o máximo que a gente faz é tentar dar os caminhos, mas a gente não se envolve diretamente com os órgãos reguladores, tá? E o que a gente percebe é que as nossas, essas empresas, às vezes o processo, o produto dela é tão inovador que nem a própria Anvisa não sabe como regulamentar. Então, eles pedem para a própria spin-off auxiliá-los a criar uma regulamentação a respeito daquilo. Então, a gente procura escutar, entender, auxiliar, mas a gente não se envolve diretamente, a gente não tem quadro para se envolver diretamente com isso. Eu queria até colocar à disposição, então, o SEBRAE, para a gente poder fazer aí, talvez, uma força-tarefa para conversar com as agências reguladoras, mostrando esses casos, né, para ter uma aproximação ou um tratamento diferenciado para essas spin-offs, e aí, tanto quanto a Anvisa, Ministério da Agricultura, o próprio Inmetro, né, e as outras agências, a Anatel, no caso aí das telecomunicações, mas se a gente pudesse ter essa aproximação, nós também estamos à disposição aí para fazer para juntar esforços. Nossa, muito obrigada. Já valeu. Aqui. Uda, sua pergunta extremamente pertinente. Eu que atuo, né, numa instituição onde tem um foco muito grande em biotech, o conjunto de normas é muito grande, normas extremamente complexo. Estou vendo o Estênio aí, que é o nosso diretor da unidade nossa lá do Paraná, né, Estênio? A biossegurança já é um mundo, aí se põe o acesso à biodiversidade, né, os produtos oriundos da biodiversidade, além das regras de Anvisa, além dos regramentos específicos de cada segmento tecnológico. Então, é realmente algo bem complexo, né? É bom saber que o SEBRAE está aí aberto a cooperar nesse sentido também. Muito bom ter a sua presença, Uda. Obrigada. Vamos lá, Anderson. Só a título de... Posso falar? Só a título de ilustração para todos aqui, eu já coloquei no chat o link da política de inovação da Unicamp, tá bom? Então, é só clicar no link que vocês vão direto lá para a política. Ótimo. Obrigado, Vera. Obrigado, Uda, e parabéns pela iniciativa do Catalisa. E queria falar também que 2 desses projetos são aqui do Programa de Empreendedorismo da Fiocruz, né? Dos 3 casos pilotos, 2 são deles. E aí, eu só queria aproveitar... São 3 casos e 2 estão com vocês. Só queria aproveitar que hoje teve um burburinho entre os aprovados, que quando vai ser a segunda fase do Catalisa, se vai ter, desculpa aí, queria aproveitar esse gancho, está todo mundo querendo saber, o grupo de WhatsApp não para, porque mês que vem é o último mês do edital, né? Então, aproveitar a deixa aí da Uda e com a Ana também, que estão participando dessa iniciativa. É só dizer que com certeza vai ter, né? O SEBRAE é a complementação da jornada, e nós estamos lá empenhados para aprovação junto à diretoria para poder publicar. Mas, assim, é um compromisso e a gente está, né, não consigo falar agora, hoje, né, o que está contemplado nesse apoio, mas que vai ter a próxima etapa. Com certeza, é um compromisso do SEBRAE. Obrigado e parabéns mais uma vez pela iniciativa. Agora, Odorico, com você.
O Dorico é o nosso caso piloto 3, hein, gente? Então, Ana, parabéns aí, parabéns, Celeste, da turma de empreendedorismo. Eu estava dizendo aqui que hoje à tarde, para mim, foi um momento muito rico de empreendedorismo, porque de 2 às 4 tivemos um debate muito importante na Fiocruz da Bahia, lá do nosso Instituto Gonçalo Muniz, com a experiência da Universidade Federal de Minas Gerais, né, que é uma experiência também exitosa lá. Estava o Ricardo Fujiara, que foi muito bom o debate, e agora com você. Então, foi uma tarde de música para os meus ouvidos, né? Estamos aqui na luta, tentando construir dentro da Fiocruz uma cultura de cientista empreendedor. Saudar aqui meu querido Stênio, meu conterrâneo cearense lá em Curitiba, né? Fragoso também, como o Anderson aqui, são 2 Fragosos aqui, viu? Maior concentração de Fragoso por metro quadrado numa live, viu? Então, Ana, muito bem. Eu sou egresso da Unicamp, né? Eu fiz doutorado aí, fui aluno do Gastão Wagner de Souza Campos, o nosso querido Gastão, foi orientando dele, e meu filho também fez engenharia elétrica aí na Unicamp. Então, tenho uma relação afetiva com a Unicamp de muito carinho, né? Campinas é a minha segunda cidade aqui no Brasil. Então, fiquei... Já vinha falado bastante, sem me ouvir, mas eu já tenho algum tempo falado dessa questão da experiência da Unicamp, né? O royalties que vocês recebem, e está sendo muito animador, inspirador, né? A Fiocruz, a gente é uma instituição centenária, tem toda uma cultura. Tivemos dificuldade no último congresso nosso, não passou a política de estímulo ao empreendedorismo. Ainda há uma cultura que é assim, muito forte na estrutura acadêmica brasileira de que empresa é crime, empreendedorismo é crime. Então, não há uma visão de que você possa fortalecer o clima, o ecossistema do cientista empreendedor. Eu acho que você traz para a gente o que a Unicamp está construindo é um ecossistema, né? É um ecossistema que envolve desde a questão da propriedade intelectual, a questão da ida para o mercado, da busca. Eu queria só que você falasse um pouco assim, para mim, e achei interessante essa ideia de que o próprio Inova Unicamp vai negociar com o mercado, vai negociar com as empresas e internaliza o royalty e faz a distribuição. Aí a questão é a seguinte: o que é que tem sido mais frequente? Tem sido o cientista criar sua spin-off acadêmica e colocar no mercado, ou o Inova fazer parcerias com a iniciativa privada, com as inovações? Como é que está essa relação entre um e outro? Obrigada, Dorico. Eu acho que a gente ainda está engatinhando, né? A relação é bem desproporcional, né? Então, as spin-offs são criadas aproximadamente 2 ou 3, no máximo, por ano, e o número de contratos de licenciamento no total é de 20 a 25, ou seja, 10%, né? Menos de 10% vai para spin-offs, né? Do próprio cientista. Mas o fato é que a gente precisa, de alguma forma... eu estava discutindo isso hoje, tá? Isso não é uma constatação oficial da Unicamp, mas uma constatação minha particular, de que o número de alunos, estudantes de pós-graduação está despencando, tá? Eu não sei se vocês têm contato com o sistema de pós-graduação nacional, tal, mas na Unicamp esse número, essa procura pela pós-graduação está despencando. E a gente começou a levantar algumas hipóteses, né? Por que está despencando? Porque o valor da bolsa estava baixo. Beleza, estava. Porque a ciência foi muito atacada. Sim, foi. Mas vamos lá, vamos na raiz do problema. Por que a pessoa que demora 5 anos para se formar vai estudar mais 6 anos, morrer de estudar, fazer um doutorado, um mestrado, um doutorado, para chegar no final e ter que concorrer com mais 50, 100 pessoas para um concurso público de professor? Ou seja, tem alguma coisa errada.
O sistema de pós-graduação não pode ter como resultado final uma pessoa que vai só para a academia. Então, o que a gente está tentando mexer, né, com a criação desse ecossistema é na cabeça direta dos professores e dos alunos de que eles têm lugar, sim, para serem empreendedores e ficar no Brasil. Porque hoje, o que a gente está fazendo? A gente está preparando um conjunto de pessoas extremamente qualificadas para ir para o exterior, ou para trabalhar home office ganhando em dólar. E que coisa louca é essa? E ainda o docente fica feliz, meu aluno arrumou um emprego, está ganhando em dólar. Gente, tem que reverter para o sucesso do nosso próprio país. Então, tem alguma coisa errada na pós-graduação. A gente precisa criar esse viés do empreendedorismo, que é muito forte, né, nos Estados Unidos. A gente tem que criar essa mentalidade aqui. Agora, é um ambiente hostil, o nosso, é um ambiente difícil em termos de impostos, não há um apoio financeiro claro para a criação dessas spin-offs, aliás, é muito sacrifício que elas são criadas. Então, a gente, de alguma forma, precisa mudar esse ambiente, mas não é só na ponta final da criação do ecossistema, é embutir na cabeça dos próprios pesquisadores que essa geração que está aí, ela só vai ficar no país se ela tiver oportunidade, e as oportunidades que vão surgir agora é no empreendedorismo, não tem outra opção, porque as empresas grandes, e aí eu digo mais pelo lado da indústria, tá? A indústria grande, multinacional, ela não tem pesquisa no Brasil, vamos ser claros, né? Ela não quer contratar um doutor para fazer pesquisa no Brasil, ela traz os produtos delas do exterior. São muito poucas as que investem aqui efetivamente em P&D. Então, a única opção é criar uma startup, que é criar uma spin-off, gerar valor nessa spin-off e, quem sabe, vender para uma empresa grande, né? Nem precisa trabalhar o resto da vida. De repente, ela, né? Eu tenho casos de sucesso aqui de estudantes da Unicamp que criaram empresa, em pouco tempo venderam por milhões e estão muito bem, viraram investidores anjo, né? Em 2, 3 anos ganharam milhões e viraram investidores anjo e foram criar uma maneira de vida totalmente diferente daquela que a gente embute na cabeça dos nossos alunos, que vai lá, você vai ser empregado, vai ser bem empregado. Não, vamos criar a nossa própria trilha, né? Vamos ficar um pouquinho mais independente. Anderson, se você me permite, claro. Eu queria falar para a Gabriele, quem mais se interessar, que eu coloquei também o link da Bolsa Estímulo à Inovação, que foi aprovada pela Unicamp. Lá tem também o detalhamento, tá bom? Muito obrigada, Anderson, eu levantei a mão aqui muito para fazer um gancho dessa pergunta do Odorico, que é uma curiosidade que eu tenho, apesar de conhecer bastante a Unicamp, mas faltam várias conexões aí, né, com a situação atual que eu não consigo entender muito bem. Uma das coisas você falou do que a Inova faz, auxílio ao empreendedorismo, alguma coisa assim, ou abertura de empresa, não lembro o termo, você pôs a palavra auxílio. Eu achei a palavra muito singela para tudo que vocês fazem, né, na verdade. Mas uma dúvida que me ocorre é que você falou, teve tantos spin-offs aí tal ano, tantos assim, perspectiva que 2023 terão 2 ou 3. Como é que vocês identificam esses spin-offs? Como é que elas começam? Como é que vocês têm edital que começa? Como é que abre a porta? Como é que vocês sabem que alguém quer abrir uma spin-off ou está abrindo? Tem uma estratégia clara para isso? Sim. No momento em que a comunicação de invenção chega, a gente já aborda a equipe de pesquisadores responsável e já questiona e coloca as opções na mesa, né? Você tem a opção de fazer a sua transferência de tecnologia para uma empresa grande, ou tem a opção de criar a sua própria empresa,
que é que você quer? Qual é o público-alvo para a tua tecnologia? Né? Então, à medida que ele vai conhecendo as opções, ele vai escolhendo. A gente vai fazendo todo o trâmite para a verificação da patenteabilidade, se realmente vai ser patenteada no INPI ou se vai para o exterior direto. Mas, junto com o pesquisador, a gente coloca as oportunidades e ele decide. Tem pesquisadores, inclusive, cujo objetivo jamais será o financeiro. Ele quer que aquela tecnologia vá impactar socialmente a comunidade. Tá? Então, a gente segue a indicação do pesquisador. Então, é assim que a gente sabe que vão ser criadas tantas spin-off, porque a gente aí começa todo o trâmite para conseguir instituir essas spin-offs. Mas é a partir, então, da comunicação da invenção. Muito interessante saber disso, né? Estou vendo que a Ana Paula Granato, que é o NIT aí da nossa unidade de Belo Horizonte, do René Rachou, vai falar. Não sei se tem alguém da Gestec aqui participando, porque é muito interessante essa percepção lá no início do processo. No caso da Fiocruz, a gente escreveu um programa, escreveu uma normativa, né, ancorada na política de inovação da Fiocruz, que é muito nível genérico, então a política nível genérico prevê especificação, né, de normas em cada tema, então já tem 3 portarias especificando uso e compartilhamento de laboratórios, prestação de serviço técnico, transferência de tecnologia. A 4ª seria de empreendedorismo, que está, né, um certo demora aí no processo de aprovação, seja pela pandemia, seja por outras questões de contexto nacional e institucional. Então, nós temos um programa, temos uma norma, e a porta de entrada será edital. Por enquanto, está assim, né? Então, a gente vai abrir um edital para apoiar tantos projetos, vai ter um processo seletivo, pessoas de dentro e de fora. Então, a gente prevê, assim, que esse número que inicialmente a gente previa, 5 a 6 tecnologias para começar, hoje a gente tem 3 casos piloto, né, aprendendo com isso, bastante interessante, todos os 3 estão para abrir spin-off. Ou seja, então, a Fiocruz tem previsto, né, um tempo que ela vai apoiar financeiramente, até 24 meses, podendo até ser 48 meses, dependendo da característica da tecnologia. Então, um apoio financeiro, de mentoria em todos os temas. Então, a gente tem um arranjo bem diferente. Quando a gente começou essa estratégia lá em 2018, a gente fez um benchmark e era difícil, né? Que instituição no Brasil, que universidade, que instituto de pesquisa tem uma política de empreendedorismo? Qual tem um programa? Então, a gente não acha ninguém que tem um programa, uma política. A gente encontrou em universidades americanas, europeias, né, guias, manuais, basicamente sobre conflito de interesse, né, o que o aluno pode, o que o professor pode, o que isso pode, o que não pode, mas não tem uma coisa assim clara, né? Então, para a gente é difícil também, no Brasil grande, com muitas instituições, cada uma com formato. Então, só esclarecer uma coisa para abrir aí para o debate novo. Então, tem a política da inovação de 2018, que a gente vai olhar de novo, e eu entendi que tem uma regra específica para empreendedorismo, ou é aquele termo de salvaguarda que está debaixo da política, ou tem alguma norma específica aí para empreendedorismo? Não, veja, aquele termo de salvaguarda é um documento à parte, que a Inova criou, não tem nada a ver com a política de inovação, é só um documento para a gente deixar muito claro o que pode e o que não pode para o pesquisador envolvido. Está tudo na política, tudo que tem está na política, tá? De 2019. Agora, uma coisa que nós não temos efetivamente é a possibilidade de fazer aporte financeiro nessas empresas, tá? Isso a gente não faz, apesar de existir uma brecha na lei para que possa fazer, a Unicamp ainda não partiu para isso, tá? Então, eu estou vendo que você falou que a Fiocruz faria, então acho que talvez por isso tenha que haver realmente uma seleção mais criteriosa, né? Até porque vocês devem ter alguma coisa em troca, um equity. Não, Ana Celeste falou, só complementando, não é o aporte da Fiocruz na empresa, e sim no processo de maturação, que a gente chama de pré-maturação, para preparar, treinar, mentorar os cientistas empreendedores que vão abrir spin-off.
Então, a Biocruz investe recurso financeiro no projeto da Spin-off, entendeu? Tá, que é o papel Isso. que a FAPESP faz aqui, por exemplo. Tá? Isso, é o PIC. É o PIC. Tá. E aí, nesse contexto, né, acho que já respondeu um pouco da pergunta da Fabiola Castro, que ela se tem algum recurso financeiro da universidade para as spin-offs, né? Não. Eu queria aproveitar e emendar também uma pergunta, que é justamente o contexto que a gente está passando agora no programa. Como que é o processo institucional da transferência da tecnologia da Unicamp, onde, para essas spin-offs que tem o pesquisador como sócio ali, né? Tem alguma política diferente do que uma transferência para uma empresa normal? Tem alguma prioridade para a exclusividade ou não? Ou segue o rito normal de transferência para qualquer empresa? Eu não sei te responder essa pergunta com tranquilidade, tá? Isso está muito na mão da Yara Ferreira, que é a nossa coordenadora de negócios, né? Mas eu acho que ela segue a mesma tramitação de um licenciamento para outra empresa. Mas o pesquisador, ele pode ter uma solicitação de exclusividade, sim, tá? Então, esse licenciamento dos pesquisadores que eu mostrei como caso de sucesso é um licenciamento exclusivo. Tá? Então, ele tem prioridade, realmente, de fazer esse licenciamento. Obrigado. Eu já vou te passar a palavra, Ana, estou vendo que está com a mão levantada, mas eu vou fazer uma pergunta do chat, que o chat está bombando aqui, Ana, tem muitas perguntas ainda. Olha, Anderson, eu avisei a Celeste que eu tenho que dar aula às 7 horas, e a presencial eu vou demorar 1 hora para chegar lá. Perfeito, daqui a pouco a gente encerra. Não, Ana, você vai sair. Vontade, se precisar, a Vera continua aí, te garante mais quem da Unicamp. Fique à vontade, Ana, quando precisar sair, é só avisar. Eu vou pedir para a Valbusa, que é a próxima aqui na lista, para abrir o microfone, Valbusa, e fique à vontade para fazer a pergunta diretamente para a Ana. Oi, boa tarde, estão me ouvindo bem? Sim. Eu estou falando aqui do Espírito Santo, sou servidor do IFES, Instituto Federal do Espírito Santo. Parabenizo pela iniciativa. E a pergunta, são duas, na verdade, né? Se a Inova utiliza alguma estratégia para a disseminação dos usos da API entre os docentes, né? Porque a gente sabe que ainda, apesar, né, a gente está falando da Unicamp, mas apesar de a gente tem aí alguns docentes que realmente não utilizam, né, estrategicamente a API. E a outra pergunta é se, apesar de ter a disciplina, né, que oferece e aproxima os conceitos de API entre os estudantes, se tem algum caso que você poderia comentar de alguma disciplina ou algum docente que utiliza as informações das patentes, né, contextualizadas como material pedagógico. Interessante sua pergunta, Valbusa, porque quanto mais a gente tiver docente que faz isso, melhor, né? Então, tem sim, a gente tem algumas disciplinas do Instituto de Biologia, são as unidades que mais trabalham com PI dentro das disciplinas, Instituto de Biologia, várias disciplinas, pegam o nosso portfólio e trabalham com ela. Faculdade de Engenharia de Alimentos, muito forte também. Faculdade de Engenharia Química, que é a minha unidade, está começando agora também na área de biotecnologia. Então, a gente vê que a dependência já não está muito na nossa mão. A gente conseguiu alguns docentes que abraçam, né, essa causa e levam o portfólio para os alunos trabalharem, tá? Você perguntou de estratégia, né? A gente está criando estratégias de disseminação de PI agora, porque antes a gente estava numa retração, a gente queria menos comunicação de invenção para não encarecer o portfólio. E aí, depois da pandemia, né? Toda aquela retração se refletiu e, além do que, as pesquisas foram interrompidas, enfim, foi um desastre, o número despencou. Então, a gente está criando estratégias de aproximação de conceitos e da nossa equipe com as unidades agora, tá? Então, nós estamos criando... Eu acabei de voltar dos Estados Unidos, eu passei 3 semanas lá, fui no evento da Autumn,
que é a Associação de Transferência de Tecnologia, né, dos gerenciadores de transferência de tecnologia, e eu vi que eles fazem, que eles têm os mesmos problemas que a gente. Foi muito engraçado isso, né, porque eu achava que era o docente brasileiro que não gostava de ler documento, que assina, mas isso é geral, no mundo inteiro, né. Então, eu trouxe para cá, para a Inova, a ideia de aproximação, que eles já usam lá. Eles falam que quanto mais o docente conhecer, o docente ou pesquisador, né, conhecer os instrumentos jurídicos que permitem que ele faça o produto chegar no mercado, mais naturalmente as coisas vão acontecer. E eles foram muito claros. Os docentes têm que conhecer os instrumentos jurídicos, não conhecer o que o NIT faz. Porque a gente vive falando o que a gente faz, mas no frigir dos ovos, será que eles entendem o que a gente faz? Né? Então, as pessoas mais próximas entendem. Quem já fez uma patente, quem já entende. Mas a maioria, tem alguns diretores que não entendem. Então, a gente está criando uma estratégia que a gente chama Inova Presente nas Unidades, que vai ter um plantão, sei lá, de meia hora cada semana, 1 hora por mês, não sei ainda a logística, mas da gente botar a nossa equipe lá, falar com o diretor e falar, olha, nossa equipe vai estar aqui e vai colocar um banner, conheça os nossos instrumentos, as nossas possibilidades, a gente vai criar alguma brindezinho, né, porque isso atrai o pessoal, ou um cafezinho, e vai dar as caras para conseguir mexer aí com a cultura de PI, que está muito baixa na universidade, tá? Apesar de todos os nossos números, a gente está tendo que mexer com isso, sim. Eu vou pedir agora, a Juliana Saliba também fez uma pergunta. Juliana é parceira nossa aqui do programa também. Juliana, se quiser abrir o microfone, se apresentar e fazer a pergunta direto para a Ana, fica à vontade também. Boa tarde, pessoal. Não sei se vocês estão me escutando. Obrigada, Ana, pela apresentação, todos vocês, pelo evento sensacional. Anderson, obrigada aí pela apresentação. A gente já se conhece há muito tempo, né? Eu estou aqui representando a Inova do UFMG, estou entrando no time agora, né? A convite aí da Ju Crepaldi, vocês citaram o nome dela. E é um prazer aqui estar com vocês, né, nesse compartilhamento. Estou aprendendo muito, né? Eu vim aqui ver o evento para aprender com vocês aí pelos novos desafios que nós estamos desenvolvendo e que estamos deparando aí para a reestruturação da Inova, da UFMG. E um dos pontos que eu tenho muita curiosidade é entender como é que funciona a venture de vocês, né? A Unicamp Venture, vocês poderiam contar um pouquinho. E se também é possível compartilhar sobre um pouquinho mais do processo de criação das spin-offs, a questão de instrumentação jurídica, são instrumentos que são desenvolvidos internamente, tem um processo de fluxo de desenvolvimento. São essas duas minhas perguntas. Obrigada. Obrigada, Juliana. É pré-requisito chamar a Juliana para trabalhar na Inova da UFMG? Pois é. Aqui na Inova, Unicamp, o pré-requisito é chamar a Ana, tá? Eu não sei qual é que entrou, porque chama a Ana, tem, assim, umas 10, de Ana de todo tipo. Pois aí fica a Crepaldi e a Saliba, né? A gente já está com essa linguagem, mas é isso aí. Legal, muito bacana. Eu tive a oportunidade de aprender muito com a Juliana Crepaldi, tá? Porque o sistema de vocês também é híbrido, então, só que é federal, então ela me passou muitas as dicas e a gente adaptou aqui para o estado de São Paulo, né? Então, eu tenho muito a agradecer aí ao UFMG por esse apoio que a gente teve o ano passado. Bom, Unicamp Ventures. Esse venture não tem nada a ver com dinheiro, tá? No sentido de empresas mesmo. Então, são empresas nascidas da Unicamp. Então, não tem o Venture Capital, não é isso, tá certo? Então, é só um conjunto de empresas que nasceram de pessoas que passaram pela universidade. E os representantes, desse conjunto de 1.000 empresas, né, cadastradas que eu falei,
tem alguns representantes. Então, esses representantes se juntam num conselho, que é o que a gente chama de Unicamp Ventures. Tá? E eles são muito ativos, é uma rede muito ativa no sentido de voltar e dar mentorias para o pessoal que está iniciando. Então, seja um empreendedor mal-sucedido ou bem-sucedido, ele vem dividir as experiências dele em várias ocasiões que a gente precisa. E algumas empresas que deram mais certos, elas são patrocinadoras de vários eventos que a gente faz. Né? Então, isso é bem legal também. Eles fazem questão de voltar e patrocinar os nossos eventos de networking, de premiação. Então, é uma rede bem interessante mesmo. Tá? A outra pergunta eu esqueci, desculpa. Do fluxo, né, de criação de spin-offs, instrumentos jurídicos. Não conheço a fundo, para te dizer, mas sei que quem cria esses instrumentos, na verdade, são as procuradoras do Estado que trabalham pela Unicamp, né? Então, existe um padrão e a gente trabalha com pouquíssima flexibilização desses padrões que são pré-concebidos pelas advogadas procuradoras, tá? Então, a gente é bem engessado nesse sentido aí. Obrigado. Eu vou passar a palavra agora para Ana Paula Granado. Chama Ana também, mas não é do Inova. Obrigado. E da Fiocruz, Ana. Joia, boa tarde. Obrigada, Anderson. Boa tarde a todos. Ana, excelente sua apresentação. Como alguns colegas aí que me antecederam mencionaram, eu também sou egressa da Unicamp. Minha formação é toda daí, graduação, mestrado, doutorado. Então, também tenho um carinho enorme pela instituição, pela cidade, minha família é da região. Então, eu estou aqui em Belo Horizonte, né? Eu faço parte do NIT aqui, coordeno o NIT do Instituto René Rachou, da Fiocruz Minas, mas assim que eu aposentar, eu estou de volta para a região, que eu gosto muito daí. Mas a minha pergunta tem a ver com conflito de interesse, né? A gente tem alguns casos aqui do René de pesquisadores que empreenderam, já têm suas empresas. A gente está nesse processo, como a Celeste mencionou, o Anderson, né? De ter esse programa de empreendedorismo na Fiocruz. Mas, assim, a gente ainda enfrenta algumas questões, né? Nós somos um órgão federal e a gente tem um sistema da CGU, que é o CECI, que é onde o servidor, né, não só pesquisador, faz a consulta para ver se aquela atividade privada há conflito de interesse ou não. Eu acredito que, na maioria das vezes, no caso do empreendedor, do pesquisador que quer empreender na sua área, né, na área de saúde, na área que ele atua da Fiocruz, muito provavelmente haverá conflito de interesse, né? Eu não vejo problema em haver o conflito, o problema é como você faz a gestão desse conflito, né? Nesse aspecto, quanto maior a transparência, eu acho que melhor é. Mas, assim, a gente ainda está engateando nesse processo, né? E eu queria saber como é que vocês enfrentam esse processo aí. Vocês falaram do termo de salvaguarda, né? Eu não sei se os órgãos de controle estaduais aí têm um sistema como esse, como o CECI, e se vocês tratam dessa questão do conflito de interesse só com a assinatura desse termo. Obrigada, Ana Paula. Você está apta a trabalhar na nossa agência, tá? Pois quem sabe? Depois que eu aposentar. Legal. Veja, esse termo de salvaguarda é uma coisa secundária que a gente criou, inclusive, com a noção que a doutora Ludmila, que é da CGU, pelo que eu entendi, ela participa muito dessa leitura, né, de cada caso, da aprovação de cada caso, né? Eu já vi ela falando sobre isso. Então, é uma coisa informal que a Inova criou para deixar muito claro para o docente, não só verbalmente, aquilo que ele está se comprometendo, né? Agora, os instrumentos jurídicos são todos outros, é o contrato de licenciamento,
né, exclusivo, o que ele pode, o que ele não pode fazer com aquilo, todos os direitos e deveres que ele tem, então, o produto vai para o mercado, quanto que isso vai voltar de royalties para a universidade, todo aquele contrato tradicional, padrão do licenciamento de tecnologia, né? E não temos esse sistema, infelizmente. Quando eu soube, né, que as federais tinham esse sistema, eu falei, não, deve ter alguma coisa do Estado, vamos fuçar, né? Mas não existe algo semelhante, mas, em contrapartida, a gente tem alguns procuradores do Estado que são especialistas em inovação e eles nos entendem. Então, já é meio caminho andado, né? Porque tem Estado que eles não entendem, aí fica muito truncada a conversa, né? Então, a gente tem essa abertura, as nossas procuradoras da universidade têm muito acesso aos procuradores do Estado, eles conversam muito, e então não há essa avaliação prévia da proposta do pesquisador, não há. Então, a gente, como agência de inovação, a gente tem que ter muito cuidado ao passar as informações, porque acaba ficando muito na nossa mão, né? Mas não tem, não tem esse sistema, infelizmente. Tá bem, obrigada. Obrigado, Ana Paula. Ana, como a gente está chegando aqui próximo das 6 horas, a gente tem que te liberar, eu vou fazer rapidamente, acoplar aqui as 2 últimas perguntas que estão no chat para a gente dar essa agilidade. É da Vera Costa, né, e da Maísa dos Santos. A Vera pergunta se você tem um modelo de implementação da Liga de Empreendedorismo, e a Maísa, quais os cuidados que Inova tem para autorizar o uso da marca Unicamp e da marca Inova Unicamp para a divulgação pelas startups parceiras? Eu não fiz essa pergunta, não. Quem fez foi agente de inovação, agente 29 Inova. Não sei quem é. Ah, sim. Sou eu. Agente de inovação Inova. Liseila, é que está com o meu nome como agente de inovação pelo Centro Paula Souza. Desculpa, é Liseila. Mas é a Ana que responde, tá? Vamos lá. Então, Eliseila? Liseila, pode me chamar de Liz, que é mais fácil. Tá bom, obrigada. Liz, não, eu não tenho modelo de implementação da Liga de Empreendedorismo, a gente é simplesmente parceiros, né? A gente cria mas é totalmente independente da agência de inovação, tá? A outra da marca, né? A marca sempre é um problema, Apesar da gente ter uma certa flexibilidade de que as empresas usem a marca Unicamp, a gente prefere não liberar, porque isso é um problemão. Inclusive, a gente recebe várias denúncias na ouvidoria, achando que a Unicamp aporta dinheiro nas empresas porque aparece o logo. Enfim, é terrível quando as empresas usam. Então, a nossa política é não, a gente prefere que não usem, né? Mas, assim, não é uma resposta firme do gabinete do reitor. Às vezes, o gabinete libera, até por desconhecimento do que vem por trás ao liberar isso, né? Então, a gente segura e, de vez em quando, o gabinete escapa e libera. Mas a gente procura segurar e não liberar o uso da marca Unicamp. O que a gente está elaborando agora para agregar um pouco mais de valor, né, para as empresas filhas, a gente está tentando ver se consegue elaborar um selo. Então, uma vez que a empresa realmente tenha como sócio proprietário uma pessoa que passou pela universidade, ou que ela foi incubada, ou ela é um spin-off, a Inova recebe a informação, checa a informação e atribui um selo do tipo especial. A gente vai criar um selo, não com o logo da Unicamp, mas um selo de empresa filha da Unicamp, tá? Então, a gente está nesse processo de verificação de quanto custa isso, se isso realmente vai agregar valor para as empresas.
Ele não existe ainda, mas a ideia é que sim, exista aí um carimbo, né, que vá como empresa filha Unicamp. Eu acho que as empresas gostam muito disso, né? Eu acho que realmente dá uma cara especial para a empresa. Existe uma normatização interna que fala sobre o uso da marca Unicamp. E até onde eu me recordo, nos contratos, todos têm uma cláusula que, para usar o logo Unicamp, a empresa tem que fazer uma solicitação explicando tal, aí passa pela procuradoria para avaliar se é ou não é, aí sim pode ser liberado ou não, mas a princípio é como a professora Ana falou, não libera. O Anderson, eu tendo a achar que a gente vai ter que fechar, né, Ana? Sim, a gente chegou... Você viu que nossas reuniões têm conversa até meia-noite, se quiser, Ana? É assim. A ideia é essa, é muita conversa. Agora, a gente não pode atrasar você no seu compromisso. Eu não sei, Anderson, se tem alguma pergunta entalada aí de alguém? Não, a gente já encerrou as perguntas. Pode dar as considerações finais aí, Celeste e Ana. Não, eu tenho que dizer muitíssimo obrigada. Em vários dos temas aí, eu adoraria também poder comentar alguma coisa sobre essa coisa de marca também, porque a gente não tem experiência ainda com as spin-offs, nós estamos 3 casos que vão abrir, né, daqui para frente, mas a gente tem alguns casos de licenciamento, onde a empresa licenciada, que, né, punha lá o Castelo da Fiocruz no produto e a gente aí não podia, nunca autorizou, né? Você não pode responsabilizar pela qualidade daquele produto e cada, né, vidrinho que for vendido, etc. Mas, enfim, é muita conversa aí pela frente. É isso, muitíssimo obrigada, Ana, acho que foi excelente mesmo, você trouxe questões que a gente podia aqui conversar muito mais. Eu acho que essa live de hoje, com certeza, vai ajudar a estreitar mais esses laços, ajudar o próprio Fortec a pautar algumas questões que interessam a todo o Brasil e a todas as universidades e institutos de pesquisa, né, públicos, principalmente. Muitíssimo obrigada mesmo. Acho que uma salva de palmas aí para a Ana, que cumpriu muito bem esse papel. Estamos juntos. E muito obrigada a todos os parceiros. Eu acho que muita gente importante, todo mundo que está aqui sabe muito. Pode, né, muita gente fica quieta, mas a gente quer que da próxima comece a falar. Né, pessoas extremamente importantes, com muita experiência. Vou citar aqui nosso representante Aleimar, viu? Nós temos um participante aqui, que é o Luiz Otávio Beaclini, que foi presidente do NPI, está lá no Porto, e é nosso fiel aí, né, nas nossas lives, né, Beaclini? Então, é isso, gente. Muito obrigada a todos os parceiros que participaram, todo mundo da Fiocruz, todo mundo aí do Brasil. Muito obrigada a todos. Palmas para a Ana aí, gente. Estou aqui no celular. Agradeço e, mais uma vez, me coloco à disposição, a equipe toda da Inova, para a gente continuar. Não vamos encarar isso aqui como um fim de conversa, mas de um início de conversa, porque nós somos parceiros e temos o mesmo objetivo de desenvolvimento do país. Tá? Estamos juntos nessa árdua missão. Obrigada, Celeste e Fiocruz, pelo convite. Muito obrigada a todos Ana. vocês. Só lembrando que a live vai estar disponível lá no canal do YouTube do Programa de Empreendedorismo. Para quem não assistiu, quer divulgar também, entrem e fiquem à vontade. Tchau, tchau, Ana. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Em breve divulgaremos a próxima. Tchau, 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 tchau. Se preparem. Até breve. Tchau, gente. Um look aí do Rio para vocês.